A infidelidade, algo tão devastador e doloroso. Quando alguém quebra a confiança, seja em um relacionamento, seja com Deus, as consequências são profundas e as feridas muitas vezes são difíceis de curar. A infidelidade destrói o que deveria ser uma aliança sagrada e, mais do que isso, separa-nos do nosso Criador. Hoje vamos enfrentar uma verdade que muitos evitam. Deus castiga a infidelidade. Ele não a tolera, seja no casamento ou em nossa relação com Ele. O que acontece quando violamos esses votos? Qual é o preço da infidelidade diante do Senhor? Hoje vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir como Deus, em sua justiça, lida com os infiéis. Mas também veremos a sua misericórdia, a qual está sempre ao alcance de quem se arrepende e busca a restauração. Este é um chamado para todos nós, um convite para refletir e, se necessário, voltar ao Senhor com um coração contrito. Ele te espera. O casamento, em sua essência mais pura, é uma aliança sagrada, uma união diante de Deus que transcende a simples convivência entre duas pessoas. Quando alguém entra nesse compromisso, assume uma responsabilidade diante de Deus e do parceiro. O casamento é um reflexo do compromisso de Deus para conosco, um símbolo de fidelidade, de amor incondicional e de entrega mútua. Quando essa aliança é quebrada, as consequências são profundas e dolorosas, tanto para o casal quanto para aqueles ao seu redor. O pecado da infidelidade não afeta apenas o relacionamento, mas também nossa própria alma e nossa relação com Deus. Em Malaquias 2,16, o Senhor diz: "Eu odeio o divórcio." E essas palavras refletem a seriedade com que Deus encara a quebra de um compromisso no casamento. Para Ele, o casamento não é apenas uma questão de duas pessoas se unirem por desejo ou conveniência. É uma aliança divina, um pacto sagrado. Ao trair essa confiança, o cônjuge não está apenas rompendo um acordo terreno, mas também desonrando a santidade de Deus, que é a fonte de todo compromisso. Quando a infidelidade se instala no casamento, as consequências podem ser devastadoras. Não se trata apenas de uma dor emocional, mas também de um rompimento espiritual. O pecado traz destruição, separação e sofrimento, e muitas vezes os danos são irreparáveis. O casamento é a fundação da família e da sociedade, e quando essa fundação é abalada, todo o edifício de relações se desestabiliza. O castigo de Deus sobre a infidelidade no casamento não é algo arbitrário, mas uma consequência natural do pecado. Em sua justiça, Ele permite que as consequências da infidelidade revelem a gravidade do erro cometido. Deus não fecha os olhos para a traição, mas permite que o arrependimento e a restauração sejam possíveis. No entanto, isso não significa que o caminho da restauração seja fácil ou sem dor. A infidelidade traz marcas profundas, que muitas vezes requerem tempo, esforço e o poder de Deus para ser curadas. A história de Davi e Batseba, relatada em 2 Samuel 11, é um exemplo claro de como a infidelidade no casamento pode trazer punições severas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não estava imune às consequências de seus pecados. Em um momento de fraqueza, ele cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus valentes. Esse pecado não foi apenas uma transgressão contra Urias, mas também contra Deus e contra o pacto sagrado que Deus havia estabelecido com ele. A tragédia que se seguiu à infidelidade de Davi foi imensa. Como resultado do pecado, Batseba ficou grávida e Davi tentou esconder o erro, levando-o a cometer ainda mais pecado, mandando matar Urias, o marido de Batseba. Mas como sempre acontece com o pecado, a verdade não permanece oculta por muito tempo.
O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi e ele não teve como escapar das consequências de suas ações. Davi reconheceu seu erro, se arrependeu sinceramente, mas Deus ainda permitiu que ele enfrentasse as consequências de seus atos. A consequência imediata foi a morte do filho que Batseba carregava, um castigo direto por causa da infidelidade. Davi, embora perdoado por Deus, sofreu profundamente. Sua casa foi marcada pela dor, e os acontecimentos que se seguiram mostraram como o pecado da infidelidade afetaria sua vida e a de sua família de maneira irreversível. Sua família foi dilacerada por disputas internas, pela violência e pelo sofrimento, e essa dor permaneceria por toda a sua vida. A infidelidade de Davi trouxe uma consequência muito mais grave do que ele poderia imaginar no momento em que cometeu o pecado. Essa história nos ensina uma lição dolorosa, mas importante. O preço da infidelidade é sempre alto. Davi era um homem de Deus, mas isso não o isentou das consequências de seu pecado. Da mesma forma, nós também não estamos isentos de enfrentarmos as consequências quando quebramos a aliança do casamento ou quando nos afastamos de Deus. O pecado traz destruição, mas a graça de Deus oferece perdão e restauração, embora isso não signifique que as consequências sejam removidas de imediato. Em muitos casos, as consequências da infidelidade no casamento podem ser tão devastadoras que parece impossível encontrar uma saída. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, oferece o perdão e a restauração, mas isso requer arrependimento genuíno. Deus não nos castiga com o desejo de nos destruir, mas para nos corrigir e nos trazer de volta a Ele. O arrependimento é o caminho para a cura, mas isso exige coragem, humildade e, acima de tudo, a graça de Deus para restaurar o que foi quebrado. Nos dias de hoje, vemos muitas pessoas enfrentando as consequências da infidelidade. Casamentos são destruídos, famílias se desintegram e muitas vidas são marcadas pelo sofrimento. Muitas vezes, o que começa como uma simples decisão de ceder à tentação pode resultar em um ciclo de dor e destruição. O que começou como um pecado aparentemente pequeno pode levar a uma série de tragédias que afetam não apenas a pessoa envolvida, mas todos ao seu redor. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas 6:7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa verdade é clara, o pecado sempre traz consequências. A infidelidade no casamento não é algo que Deus ignora, e Ele permite que as consequências do pecado sirvam como um alerta para aqueles que ainda estão caminhando à margem da fidelidade. O castigo da infidelidade no casamento, assim como em todas as áreas da vida, é um reflexo do caráter justo de Deus. Ele não nos deixa sem disciplina. Ele nos corrige, mas sempre com o objetivo de nos restaurar e nos trazer de volta ao seu caminho. Deus não deseja que soframos, mas quando somos infiéis, Ele permite que experimentemos as consequências de nossos atos, para que possamos entender a seriedade de nosso pecado e voltar para Ele. Porém, a boa notícia é que, apesar da gravidade da infidelidade, Deus oferece a possibilidade de restauração. O arrependimento sincero, o pedido de perdão e a mudança de coração são os primeiros passos para a restauração. Assim como Davi, que apesar de suas falhas, foi restaurado e continuou a cumprir os planos de Deus, nós também podemos encontrar perdão e misericórdia. Portanto, ao refletirmos sobre a seriedade da infidelidade no casamento, devemos lembrar que a fidelidade é uma característica fundamental para aqueles que querem honrar a Deus em todos os aspectos da vida. Deus espera que sejamos fiéis não apenas com nossos cônjuges, mas também com Ele, pois a fidelidade é o reflexo do nosso compromisso com o Senhor.
Quando falhamos, Ele nos chama ao arrependimento, mas também nos oferece a chance de restaurar o que foi perdido, lembrando-nos de sua graça e misericórdia infinitas. E enquanto enfrentamos as consequências da infidelidade, sabemos que Deus ainda está ao nosso lado, pronto para nos restaurar, se realmente nos arrependermos e buscarmos sua face com sinceridade. A infidelidade espiritual é talvez a mais profunda de todas as traições, pois não apenas rompe um relacionamento humano, mas também nos afasta do nosso Criador. Quando alguém quebra o compromisso com Deus, buscando outros ídolos ou se entregando a desejos egoístas, ele não apenas perde a comunhão com o Senhor, mas também sofre as consequências espirituais dessa separação. Infelizmente, a infidelidade espiritual é muitas vezes ignorada ou minimizada, mas a palavra de Deus nos ensina que ela é tratada com a mesma seriedade e justiça que qualquer outro pecado. Em Jeremias 3:20, Deus fala à nação de Israel dizendo: certamente como a mulher trai o marido, assim vós me traístes a mim. Deus descreve a infidelidade espiritual como uma traição direta à sua pessoa, um rompimento profundo que causa dor em seu coração. Assim como o casamento é uma aliança sagrada, nosso relacionamento com Deus também é um pacto de fidelidade. Quando nos afastamos de Deus, adorando outros deuses, entregando-nos a falsas crenças ou buscando nossa própria satisfação, estamos traindo o amor que Deus tem por nós. Estamos rejeitando a fidelidade que Ele nos oferece a cada dia. Quando olhamos para a história de Israel, vemos uma nação marcada pela infidelidade espiritual. Deus, em sua graça, sempre os chamava de volta. Mas Israel, por várias vezes, se afastava para adorar ídolos, buscando nas coisas materiais e passageiras o que só pode ser encontrado em Deus. Essa busca por ídolos não se limita apenas à adoração de estátuas, mas abrange tudo aquilo que tomamos no lugar de Deus. Nossos próprios desejos, nossa ambição, o dinheiro, o poder e até mesmo nossas relações. Quando esses deuses tomam o lugar de Deus em nosso coração, a infidelidade se instala e as consequências são inevitáveis. O castigo de Deus para a infidelidade espiritual é sempre uma separação. Em Isaías 59:2, Deus nos alerta: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando nos afastamos de Deus e começamos a buscar coisas que não são dele, a proteção divina se retira e a comunhão com o Pai é quebrada. O castigo de Deus, neste caso, não é simplesmente uma punição física, mas uma perda da sua presença, da sua paz e da sua direção. O pecado nos leva a uma situação onde ficamos vulneráveis, desprotegidos e perdemos o sentido da verdadeira vida. Em vez de experimentar as bênçãos e a proteção de Deus, aqueles que se entregam à infidelidade espiritual se veem expostos a uma vida de dificuldades, cativeiro e ruína. A história de Israel nos mostra o que acontece quando o povo de Deus abandona a sua fidelidade. Depois de repetidas advertências e oportunidades de arrependimento, Israel acabou sendo levado cativo, primeiro para a Assíria e depois para a Babilônia, como resultado de sua infidelidade espiritual. Essa perda da proteção divina foi uma consequência direta de sua idolatria e traição ao Senhor. Um exemplo claro disso pode ser visto nas palavras de Jeremias, quando ele descreve o sofrimento de Israel após a invasão de Babilônia. O povo, que antes desfrutava das bênçãos e da proteção de Deus, agora estava sendo destruído, sem direção e sem esperança. A cidade de Jerusalém, que era vista como a morada de Deus, foi destruída, e o povo foi levado para um cativeiro doloroso. Em vez de viver na plenitude da aliança com Deus, Israel experimentou a ruína, a vergonha e a perda.
Esse castigo não foi simplesmente uma ação punitiva de Deus, mas uma consequência da escolha de Israel em abandonar a sua fidelidade e buscar outros deuses. A infidelidade espiritual não é algo que Deus possa tolerar sem consequências. Quando nos afastamos dele, começamos a viver sem o seu poder, sem a sua proteção, e inevitavelmente nos vemos expostos às armadilhas do inimigo. O castigo de Deus para a infidelidade espiritual é uma consequência natural da nossa própria escolha de abandonar o Senhor. A separação de Deus é o maior castigo que podemos enfrentar, pois Ele é a fonte de nossa vida, de nossa paz e de nossa força. Sem Ele, somos como uma árvore arrancada da raiz, incapaz de viver de forma plena. Nos dias de hoje, vemos que muitas pessoas buscam a Deus apenas em momentos de necessidade, mas não mantêm uma fidelidade constante a Ele. Quando as coisas estão boas, muitos se esquecem de sua presença e se entregam aos prazeres e preocupações do mundo. A idolatria moderna muitas vezes não é percebida, mas está muito presente em nossa sociedade. Buscamos satisfação em coisas que nunca podem preencher o vazio de nossa alma. O dinheiro, o sucesso, as relações superficiais, a busca incessante por conforto e prazer. Quando essas coisas ocupam o lugar de Deus, caímos na mesma armadilha de Israel. Nos afastamos do Senhor e nos entregamos a um falso sentido de segurança. Mas essa segurança é ilusória e a separação de Deus traz as suas consequências inevitáveis. Quando Deus se vê rejeitado por aqueles que prometem fidelidade, Ele permite que soframos as consequências de nossa infidelidade. A vida sem Deus é uma vida sem direção, sem propósito e cheia de vazio. E embora o Senhor seja sempre misericordioso e pronto para nos perdoar, o processo de restauração muitas vezes exige que enfrentemos as consequências de nossas escolhas. Deus, em sua justiça, permite que experimentemos a dor da separação para que possamos compreender a gravidade da nossa infidelidade e nos voltarmos para Ele com um coração arrependido. Em vez de buscar outras fontes de segurança e satisfação, Deus nos chama a voltar a Ele, a renovarmos nossa aliança com Ele e a buscar sua presença em cada aspecto de nossa vida. O arrependimento é o caminho para restaurar a comunhão com Deus, mas isso exige um coração humilde e sincero, disposto a abandonar os ídolos e a colocar Deus em primeiro lugar. Não é fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade e paz. O castigo da separação de Deus, embora doloroso, é sempre uma oportunidade para voltar para Ele. Ele nunca se afasta de nós permanentemente. Ele sempre nos chama de volta para sua graça. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira busca pela sua presença, pode nos restaurar completamente, mas precisamos estar dispostos a abandonar tudo o que nos afasta dele. Somente quando o colocamos novamente no centro de nossas vidas é que podemos experimentar a plenitude da vida que Ele deseja para nós. Portanto, se você está se sentindo distante de Deus, se sente que a sua presença não está mais tão próxima, lembre-se de que Ele está esperando por você. O caminho de volta não é impossível, mas exige uma decisão de voltar ao seu amor e fidelidade. Deus, em sua misericórdia, oferece uma nova chance a todos que se arrependem e buscam seu perdão. Ele não nos abandona, mas nos chama a voltar ao seu abraço de graça e restauração. O castigo divino para a infidelidade no casamento, consequências visíveis e emocionais. A infidelidade no casamento não é apenas uma transgressão moral, mas também um pecado contra a própria aliança estabelecida por Deus. O casamento foi instituído por Deus como uma representação do compromisso fiel entre Cristo e a Igreja. Quando alguém quebra esse compromisso,
as consequências não são apenas internas, mas externas e visíveis. Em Hebreus 13:4, a palavra de Deus nos adverte com seriedade: Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando violamos os votos matrimoniais, Deus permite que as consequências se revelem de forma imediata, muitas vezes trazendo dor, separação e desconfiança. A infidelidade destrói a confiança construída ao longo dos anos e corrói a base de um relacionamento que, por design de Deus, deveria ser imutável e duradouro. Quando o casamento é quebrado por causa de um ato de infidelidade, a separação emocional e espiritual acontece imediatamente. O que antes era uma união íntima e de confiança torna-se um terreno fértil para a desconfiança e a dor. O parceiro traído sente-se rejeitado, diminuído, sem valor. O que foi uma aliança sagrada passa a ser um fardo doloroso, onde a dor da traição se mistura à confusão e ao sofrimento emocional. O parceiro infiel, por sua vez, carrega o peso da culpa e muitas vezes vive em um ciclo de arrependimento e medo das consequências de suas ações. Embora o perdão de Deus esteja sempre disponível, as cicatrizes emocionais permanecem. A dor, causada pela quebra de confiança, é algo que não se apaga facilmente, e o sofrimento causado àqueles que amamos pode durar por muito tempo. A separação não é apenas física, mas profunda, atingindo os corações, as mentes e até mesmo o espírito. Quando os votos do casamento são quebrados, é como se uma divisão se instaurasse entre as duas pessoas, uma barreira que muitas vezes é difícil de superar. Embora a restauração seja possível, a confiança, uma vez perdida, pode ser muito difícil de reconstruir. A infidelidade é um pecado que fere profundamente o coração de Deus e, por sua vez, também fere os corações daqueles que se amam. É importante compreender que, quando a infidelidade ocorre, não é apenas o cônjuge traído que sofre, mas todo o círculo de relacionamentos ao redor. Filhos, amigos, familiares e até mesmo a igreja sentem o impacto. A confiança, uma vez quebrada, se espalha como um veneno, afetando todos que estão envolvidos no relacionamento. O castigo divino para a infidelidade no casamento não se limita à relação entre os cônjuges, mas reverbera para além dela. O pecado atinge as outras áreas da vida de quem comete a infidelidade e aqueles ao seu redor. A história de Oséias e Gomer é uma ilustração clara de como Deus percebe a infidelidade no casamento. Oséias, um profeta de Deus, foi ordenado a se casar com Gomer, uma mulher infiel. Ao longo do casamento, Gomer traiu Oséias repetidamente, mas como Deus desejava mostrar à nação de Israel, esse relacionamento era uma metáfora para a infidelidade de Israel para com Deus. Gomer, ao ser infiel a Oséias, causava-lhe dor profunda e sofrimento, um sofrimento emocional que ele não desejava. Mas Deus usou a experiência de Oséias como um reflexo de como ele se sentia ao ver a infidelidade de Israel, seu povo escolhido. Assim como Gomer traiu Oséias, o povo de Deus se afastava repetidamente dele, buscando outros deuses e outras fontes de satisfação. Deus permitiu que Oséias experimentasse a dor da infidelidade para que ele pudesse compreender melhor o sofrimento de Deus. Mas a história não termina em desespero. Deus, em sua misericórdia, ordenou a Oséias que fosse buscar Gomer novamente, que a trouxesse de volta, assim como ele busca restaurar seu povo. Mesmo diante da dor da infidelidade, Deus oferece a chance de reconciliação, de restauração. No entanto, isso não significa que a dor causada pela infidelidade desapareça instantaneamente. O perdão é possível, mas as cicatrizes emocionais podem durar. Assim, o arrependimento e a restauração são essenciais, mas também o reconhecimento de que a infidelidade causa um custo profundo.
As consequências visíveis da infidelidade no casamento não podem ser ignoradas. A separação emocional que ocorre entre os cônjuges é apenas o começo. A desconfiança pode consumir a relação por muito tempo, mesmo após o perdão ser oferecido. O cônjuge infiel pode sentir um peso constante de culpa e vergonha, o que pode afetar seu relacionamento com Deus e com os outros. Em muitos casos, o relacionamento nunca mais será o mesmo, pois a confiança e a intimidade que foram quebradas exigem um esforço contínuo para serem restauradas. Ainda assim, Deus oferece perdão para aqueles que se arrependem sinceramente. Ele pode restaurar o que foi quebrado, mas isso exige verdadeira humildade e um compromisso genuíno de mudança. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, ele não tentou esconder ou justificar sua ação, mas se arrependeu de todo o coração. Em Salmo 51, ele clama a Deus: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Davi sabia que, embora o perdão de Deus fosse possível, ele também deveria lidar com as consequências de seu pecado. Da mesma forma, o cônjuge infiel deve estar disposto a buscar a restauração e enfrentar as consequências de suas ações. O perdão de Deus está disponível, mas a dor emocional e a desconfiança causadas pela infidelidade podem durar. O castigo divino para a infidelidade no casamento não se limita ao sofrimento emocional imediato, mas também há uma disciplina mais profunda que leva à restauração do coração. Deus, como Pai amoroso, deseja ensinar aqueles que erraram a serem fiéis, a honrar seus mandamentos e a proteger o que Ele mesmo estabeleceu como sagrado. A dor da infidelidade, embora difícil de suportar, é um meio pelo qual Deus nos ensina a fidelidade, a justiça e o perdão. Portanto, se você está enfrentando as consequências da infidelidade, seja como cônjuge traído ou como o cônjuge que cometeu o erro, saiba que há um caminho para a restauração. O perdão de Deus está disponível e, com arrependimento genuíno, Ele pode transformar essa dor em uma oportunidade de cura. No entanto, isso exige humildade, compromisso e, principalmente, uma busca sincera por mudança. Deus quer restaurar o que foi perdido, mas Ele também deseja que aprendamos a valorizar o compromisso sagrado do casamento e a fidelidade que Ele exige de nós. As consequências espirituais da infidelidade. A perda da proximidade com Deus. A infidelidade não se limita ao plano físico ou emocional. Sua verdadeira gravidade é espiritual, pois afeta a nossa relação com Deus. Quando nos afastamos dele, não apenas quebramos vínculos com uma pessoa, mas rompemos uma aliança com o próprio Criador. A separação que se segue a esse afastamento não é apenas dolorosa, mas profundamente destrutiva para a nossa alma. Quando nos tornamos infiéis a Deus, somos privados da proximidade e da comunhão com Ele, o que nos deixa num estado de desolação espiritual, onde a paz e a verdadeira satisfação não podem ser encontradas. Em Isaías 59:2, Deus nos diz claramente: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Esse versículo ilustra perfeitamente a consequência da infidelidade espiritual. Quando escolhemos o pecado e nos afastamos de Deus, Ele, em sua santidade, se afasta de nós. A infidelidade não é apenas um ato de desobediência, é uma quebra de confiança, uma rejeição de seu amor. A partir do momento em que rompemos a aliança com Deus, o fluxo do Espírito Santo é interrompido. E aquilo que antes era uma vida cheia da sua presença se torna vazia e sem direção. O relacionamento com Deus, que deveria ser o maior dos privilégios, se torna uma luta dolorosa e a paz que Ele oferece desaparece. Sentimos o vazio, a desconexão, e isso nos deixa sem propósito. Essa perda da proximidade com Deus é como um deserto espiritual. Quando somos fiéis,
A presença de Deus nos envolve, Ele nos guia e nos fortalece. Mas, quando nos afastamos dele, a ausência da sua presença nos deixa em um estado de seca espiritual, onde nossas forças se esgotam e nos sentimos perdidos. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com as coisas do mundo, mas nada pode substituir a presença de Deus. O vazio deixado pela infidelidade é insaciável e nos deixa em uma busca constante por algo que só pode ser encontrado no Senhor. O exemplo de Israel é um alerta claro para todos nós. A história de Israel nos ensina que quando um povo se afasta de Deus, as consequências espirituais são inevitáveis. Israel, como a noiva de Deus, foi chamada a viver em fidelidade com Ele, mas constantemente se afastava, adorando outros deuses e buscando satisfação em fontes que não eram o Senhor. Em vez de desfrutar da comunhão com o Criador, eles se viam afastados dele, perdendo a paz e o propósito que ele oferecia. Em Jeremias 2:13, Deus diz: "O meu povo cometeu 2 males. A mim, fonte de águas vivas, deixaram, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas." Essa imagem retrata o que acontece quando nos afastamos de Deus. Em vez de beber da água da vida, buscamos soluções temporárias que não podem nos satisfazer e que eventualmente nos deixam secos. O distanciamento de Deus que Israel experimentou se concretizou no cativeiro babilônico. Quando o povo de Israel rejeitou a fidelidade a Deus, ele os entregou às consequências de sua infidelidade. A nação foi levada cativa, a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo de Deus foi profanado. Durante o período de cativeiro, o povo de Israel experimentou a dor da separação de Deus. A terra prometida, o lar que Deus havia dado a eles, foi tomado e a presença de Deus parecia distante. A tristeza e o sofrimento causados por essa separação foram profundos, pois o povo sentiu, de maneira cruel, a perda daquilo que mais valorizava, a presença de Deus entre eles. Esse cativeiro não foi apenas um castigo físico, mas um reflexo da separação espiritual que havia ocorrido. A perda de propósito, de direção e de segurança espiritual foi um castigo que Deus permitiu como consequência direta de sua infidelidade. Quando nos afastamos de Deus, o mundo ao nosso redor perde o significado e nos encontramos vagando sem um propósito claro. Assim como Israel, quando escolhemos seguir nossos próprios caminhos, abandonando os caminhos de Deus, experimentamos uma perda de identidade e direção. Deus, em sua justiça, permite que o pecado nos leve a esse estado de desolação para que possamos perceber o quão longe nos afastamos dele. Infelizmente, muitos de nós hoje ainda vivemos como Israel viveu. Buscamos no mundo aquilo que só Deus pode oferecer. Quando nos afastamos dele, quando permitimos que os ídolos modernos, como a busca incessante por dinheiro, status e prazer, tomem o lugar de Deus, começamos a sentir a perda espiritual. A vida perde seu sabor, a paz desaparece e a solidão se instala, pois nada do que este mundo oferece pode preencher o vazio criado pela separação de Deus. Quando alguém se afasta de Deus, não há como evitar as consequências dessa decisão. A perda de comunhão com Deus leva ao distanciamento e ao sofrimento emocional e espiritual. A paz que excede todo entendimento se vai, e com ela a alegria da salvação. O que Deus deseja para nós é que vivamos perto dele, desfrutando de sua presença e obedecendo aos seus caminhos. Quando nos afastamos, ele permite que o peso do pecado nos toque, para que possamos perceber a gravidade do nosso erro e assim voltarmos a ele. Deus, em sua misericórdia, quer que retornemos ao seu abraço, mas isso exige que reconheçamos nossa infidelidade e a dor que ela causa, tanto a ele quanto a nós mesmos. É importante entender que a separação de Deus
não significa que ele nos rejeitou permanentemente. Pelo contrário, ele sempre está pronto para nos receber de volta, como o pai da parábola do filho pródigo. Mas antes de retornarmos, devemos lidar com as consequências do pecado. O arrependimento sincero é o primeiro passo para restaurar o relacionamento com Deus. Quando voltamos para Ele, Ele nos recebe com amor, mas o processo de restauração exige um coração quebrantado e uma disposição para abandonar os ídolos que nos afastaram dele. Portanto, se você se sente distante de Deus, saiba que Ele está pronto para restaurar o que foi perdido. O caminho de volta para Ele começa com o arrependimento e o reconhecimento de que, sem Sua presença, nossas vidas estão vazias e sem propósito. Deus não nos abandona, mas nos chama a voltar a Ele, para que possamos experimentar novamente a plenitude de Sua graça e o conforto de Sua presença. Volte para o Senhor, pois Ele é a nossa verdadeira fonte de vida, e somente em Sua proximidade encontramos o significado e a paz que tanto buscamos. O castigo de Deus como uma forma de disciplina, chamando ao arrependimento. Quando falamos sobre o castigo divino, muitas vezes é fácil nos concentrarmos nas suas repercussões negativas, no sofrimento que ele pode gerar. Contudo, precisamos entender que o castigo de Deus não é uma forma de destruição, mas uma expressão de sua justiça e, acima de tudo, de seu amor. O castigo divino é uma disciplina necessária, uma oportunidade para a correção e a restauração da nossa relação com Ele. Em Apocalipse 3,19, o Senhor nos diz: Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa palavra é clara. Deus disciplina aqueles que Ele ama, não para destruir, mas para nos levar de volta ao seu caminho, para que possamos experimentar a sua graça em sua plenitude. A disciplina de Deus, portanto, deve ser vista não como uma punição vingativa, mas como uma correção amorosa de um pai que deseja o melhor para seus filhos. Deus nos disciplina porque Ele se importa profundamente conosco. Ele não deseja que experimentemos as consequências do pecado, mas permite que elas nos guiem ao arrependimento. A disciplina de Deus é um sinal de seu amor, uma prova de que Ele não nos abandona, mas nos chama a voltar para Ele. Quando nos afastamos de Deus, seja por infidelidade, pecado ou desobediência, o que Deus mais deseja é nossa reconciliação com Ele. O castigo divino, então, é um instrumento de restauração. Deus não se deleita no sofrimento, mas permite que o sofrimento da disciplina nos conduza ao arrependimento sincero. Ele usa a dor, a perda e a separação para nos ensinar, para nos moldar e para nos fazer voltar a Ele com corações humildes, prontos para receber seu perdão. O exemplo de Davi, após sua infidelidade com Batseba, ilustra perfeitamente o propósito da disciplina divina. Davi, o rei escolhido por Deus, caiu em pecado grave ao cometer adultério com Batseba e ordenar a morte de seu marido, Urias. Davi foi confrontado por Deus por meio do profeta Natã e, diante do pecado, não tentou justificar seus atos ou fugir das consequências. Em vez disso, ele se arrependeu sinceramente. Em Salmo 51, Davi clama a Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi reconheceu sua falha e pediu a restauração da sua comunhão com Deus. E como resultado desse arrependimento genuíno, Davi foi restaurado, mas a disciplina de Deus, o sofrimento e as consequências de sua infidelidade não desapareceram. Deus usou as consequências do pecado de Davi para levá-lo ao arrependimento e para restaurá-lo ao seu propósito. O castigo que Davi enfrentou não foi um castigo punitivo, mas um meio de corrigir sua vida, de ensiná-lo sobre a fidelidade e a justiça e de chamá-lo de volta ao coração de Deus.
Deus permitiu que ele passasse por um período de dor e sofrimento, mas sempre com o objetivo de restaurá-lo. Davi, apesar de seu erro, experimentou a graça de Deus, porque após a disciplina, ele se voltou para Deus com um coração contrito. Essa restauração não aconteceu instantaneamente, mas foi um processo no qual Davi teve que reconhecer seus pecados, suportar as consequências e, finalmente, humilhar-se diante de Deus. E assim, Deus restaurou o rei Davi, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, renovando sua autoridade e chamando-o a cumprir o seu plano. Essa história nos ensina uma lição importante. O castigo de Deus, embora doloroso, é um meio de corrigir e restaurar. Deus deseja que voltemos para Ele, e a disciplina divina é um dos meios pelos quais Ele nos atrai de volta ao seu amor. Quando passamos por momentos difíceis, por consequências dolorosas ou por disciplina, devemos refletir sobre o que Deus está nos ensinando. Em vez de focarmos apenas no sofrimento, devemos buscar entender como essa disciplina está nos moldando e nos preparando para um futuro mais próximo dele. Deus não nos pune para se vingar, Ele nos disciplina porque nos ama. E, ao contrário da disciplina humana, que pode ser injusta ou motivada por raiva, a disciplina de Deus é sempre justa, amorosa e cheia de graça. Em Hebreus 12:6 é dito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina divina é sempre feita com o propósito de nos ensinar, de nos purificar, de nos ajudar a crescer espiritualmente. Quando nos afastamos de Deus, Ele nos chama de volta por meio de sua disciplina, mas o convite para o arrependimento é sempre aberto. O arrependimento é a chave para restaurar o que foi perdido, e Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Em nossa vida diária, não devemos ver as dificuldades e os castigos como punições vazias ou arbitrárias. Devemos ver essas experiências como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Deus usa nossas lutas para nos ensinar a fidelidade, a humildade e a obediência. Ele usa os momentos difíceis para nos mostrar o quanto dependemos dele e o quanto precisamos da sua graça para viver uma vida plena. No entanto, o arrependimento não deve ser apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda do coração. Deus não deseja apenas que confessemos nossos pecados, mas que realmente mudemos nossa maneira de viver. O verdadeiro arrependimento vai além da simples ação de pedir perdão. Ele envolve um desejo genuíno de mudar, de voltar ao caminho de Deus e de viver conforme os seus mandamentos. Se você está passando por momentos de disciplina ou sofrimento, saiba que isso não é sinal de que Deus o rejeitou. Ao contrário, é um sinal do seu amor por você, uma oportunidade de voltar ao seu coração e experimentar sua restauração. Deus, em sua misericórdia, usa até as consequências do pecado para nos chamar à verdadeira transformação. O castigo divino, quando entendido corretamente, é uma forma de graça, porque ele nos chama a mudar, a nos arrepender e a voltar a Ele com um coração renovado. Portanto, quando enfrentarmos a disciplina de Deus, ao invés de resistirmos, devemos nos submeter ao seu processo de correção, confiando em seu amor e em sua fidelidade. O arrependimento genuíno traz restauração, e Deus está pronto para restaurar todos aqueles que sinceramente buscam sua face. A disciplina de Deus não é um fim, mas um novo começo. Um começo onde podemos experimentar sua graça, sua misericórdia e sua presença de uma forma mais profunda do que antes. A necessidade de confissão e arrependimento. O caminho para a restauração. Quando nos afastamos de Deus, as consequências do nosso pecado são inevitáveis.
No entanto, mesmo no meio da disciplina e da dor, Deus sempre nos oferece uma porta de escape, uma oportunidade de restauração. Após o castigo, o Senhor nos chama ao arrependimento. O arrependimento não é apenas um reconhecimento superficial do erro, mas uma mudança genuína do coração, uma decisão de voltar para o Senhor, reconhecendo a gravidade de nossas ações e desejando sinceramente a sua graça e perdão. Em 1 João 1,9, a Bíblia nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo é um farol de esperança. Ele nos lembra que, por mais profundo que seja nosso erro, sempre há perdão disponível para aqueles que se arrependem. Deus não é um juiz distante que se vinga de nossas falhas. Ele é um Pai compassivo que nos oferece a restauração. A promessa de perdão não depende de nossa perfeição, mas de nossa disposição de confessar e nos arrepender genuinamente. O arrependimento é, portanto, o meio pelo qual a nossa relação com Deus é restaurada. Quando confessamos nossos pecados, não estamos apenas reconhecendo que erramos, mas também expressando nosso desejo de mudar, de voltar a caminhar com Deus em fidelidade. Arrependimento não é um simples pedido de perdão, mas uma transformação interior que se reflete em nossas atitudes e comportamentos. É a decisão de abandonar o caminho do pecado e seguir o Senhor com um coração puro. A história de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, é um exemplo claro de como Deus oferece restauração àqueles que se arrependem sinceramente. Pedro, o discípulo impulsivo e cheio de fé, foi testado e falhou em um momento crucial. Ele negou seu Senhor diante de outros, temendo pela própria vida. Mas mesmo com sua falha, Deus não o rejeitou. Jesus, após sua ressurreição, se aproximou de Pedro e lhe perguntou 3 vezes: "Você me ama?" João 21, 15 e 19. Cada pergunta foi uma oportunidade para Pedro restaurar sua relação com Jesus. O arrependimento de Pedro foi sincero e, ao se voltar para o Senhor, ele foi restaurado e comissionado a cuidar das ovelhas de Cristo. Essa restauração não foi imediata, mas Pedro foi chamado a um processo de cura que envolvia o reconhecimento de seu erro, a confissão de sua falha e a aceitação da misericórdia de Deus. Deus, ao restaurar Pedro, não apagou as consequências de sua negação, mas lhe deu uma nova chance de servir ao seu propósito. O arrependimento sincero leva à restauração, mas essa restauração não significa que as consequências do pecado desaparecerão. Pedro ainda teve que enfrentar as consequências emocionais de sua negação, mas a graça de Deus o capacitou a seguir em frente, a aprender com sua falha e a viver uma vida fiel ao Senhor. A história de Pedro também nos ensina que o arrependimento é mais do que uma simples palavra dita com tristeza. O verdadeiro arrependimento é acompanhado por uma transformação interior. Pedro não foi restaurado apenas porque confessou sua falha, mas porque em seu coração ele reconheceu a seriedade de seu pecado e se entregou novamente ao Senhor com humildade e desejo de mudança. Ele não voltou a ser o mesmo homem que negou Jesus, mas um homem renovado, capacitado pela graça de Deus para cumprir um novo propósito. Deus oferece o mesmo caminho de restauração a todos nós. Quando falhamos, quando cometemos pecados que nos afastam de sua presença, Ele nos chama ao arrependimento. A verdadeira confissão é uma entrega total a Deus. Uma entrega onde reconhecemos nossa culpa, mas também nossa dependência da sua misericórdia. Ele é fiel e justo para nos perdoar, não porque merecemos, mas porque Ele é bom e misericordioso. O perdão de Deus
É uma expressão de sua graça infinita, e Ele deseja restaurar a nossa relação com Ele para que possamos viver em plena comunhão. Entretanto, é importante compreender que o arrependimento não é apenas um pedido de perdão, mas um compromisso com a mudança. Quando confessamos nossos pecados a Deus, devemos estar prontos para mudar de vida. O arrependimento genuíno nos leva a uma transformação interior que se reflete em nossas ações e escolhas. Não podemos continuar a viver da mesma maneira após a confissão. O perdão de Deus nos liberta da culpa, mas a transformação do nosso coração nos liberta da escravidão do pecado. Arrependimento e transformação andam juntos. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus nos dá o poder de mudar, de andar em um caminho de fidelidade e justiça. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo nos diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza de que Paulo fala não é uma tristeza qualquer, mas uma tristeza que nos leva a Deus, que nos faz ver a seriedade de nossos pecados e o quanto eles nos afastam de sua graça. Essa tristeza não é um sentimento de autopiedade ou de vergonha, mas uma convicção profunda de que precisamos da ajuda de Deus para mudar. O verdadeiro arrependimento é marcado por essa tristeza piedosa, que leva a uma transformação real. Quando nos arrependemos de nossos pecados, Deus não só nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma vida renovada em Cristo. Porém, a verdadeira restauração que Deus oferece não é instantânea. O processo de cura e transformação que segue o arrependimento é gradual e muitas vezes envolve desafios. Pedro, depois de sua restauração, não foi isento de dificuldades. Ele teve que enfrentar os desafios de ser um líder na igreja primitiva, de seguir a Cristo com coragem, sabendo das consequências que sua fidelidade poderia acarretar. Mas ele também experimentou a graça de Deus em cada passo, uma graça que o fortaleceu para cumprir seu propósito. Da mesma forma, ao nos arrependermos, Deus nos dá a força necessária para caminhar em sua luz e viver de acordo com sua vontade. O arrependimento nos coloca de volta no caminho da comunhão com Deus. Quando nos arrependemos, Deus nos recebe de braços abertos, pronto para nos restaurar e nos renovar. O Senhor não rejeita um coração contrito, e a promessa de perdão e restauração é certa. O arrependimento, portanto, não é apenas o ponto de partida para a restauração, mas o processo contínuo de buscar a Deus, de confiar em sua graça e de permitir que Ele nos transforme à sua imagem. Portanto, se você está passando por um momento de falha ou distanciamento de Deus, saiba que a restauração está ao seu alcance. O caminho para a restauração começa com o arrependimento sincero. Não importa quão longe você tenha se afastado, Deus está pronto para perdoar e restaurar. Sua misericórdia é mais profunda que qualquer falha, e sua graça é mais poderosa que qualquer pecado. Volte para Ele com um coração arrependido e veja como Ele transforma sua vida. Deus é fiel e justo, e sua fidelidade nunca falha, mesmo quando somos infiéis. O castigo pela infidelidade pode ser severo e as consequências inevitáveis, mas, ao mesmo tempo, Deus nos oferece uma esperança inabalável, a promessa de restauração. O arrependimento sincero é o caminho para essa restauração, e é isso que nos leva de volta à graça de Deus, que é maior que qualquer erro. Em Joel 2:25, Deus promete: restaurarei os anos que foram consumidos. Esta promessa é a essência do coração de Deus, que apesar da severidade do castigo, nos oferece sempre uma chance de recomeço. Ele deseja restaurar o que foi perdido, não para simplesmente nos devolver ao que éramos, mas para nos levar a uma condição superior, mais próxima dele, mais cheia de sua presença e mais forte em sua graça. Em muitos momentos da nossa vida, podemos nos sentir distantes de Deus,
Devido à nossa infidelidade, seja no casamento, em nossa vida espiritual ou em nossas escolhas diárias, o pecado pode nos afastar do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona. Ele está sempre pronto a nos restaurar. A restauração de Deus não é apenas sobre voltar ao ponto de partida, mas uma transformação completa. O pecado destrói, separa e nos afasta, mas o arrependimento nos leva ao coração de Deus, onde encontramos o perdão, a graça e a verdadeira cura. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 e 32, é um retrato perfeito dessa restauração. O filho, em sua infidelidade e rebeldia, tomou sua herança e se afastou de seu pai, desperdiçando tudo em uma vida de excessos. Quando caiu em desespero e se viu em uma situação de miséria, ele decidiu voltar para casa, reconhecendo sua falha e se arrependendo sinceramente. Ao ver seu filho se aproximando, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o recebeu com alegria. O pai não o condenou, mas o restaurou, colocando-lhe um anel, uma roupa nova e preparando um banquete para celebrar o retorno do filho. A restauração não foi apenas um perdão superficial, mas um ato de amor profundo que trouxe o filho de volta à sua verdadeira identidade. Da mesma forma, Deus nos recebe de volta quando nos arrependemos de nossos pecados. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quanto tempo tenhamos perdido, Ele está sempre disposto a restaurar-nos. A restauração de Deus não se baseia em nossos méritos ou no quanto merecemos, mas no seu imenso amor por nós. Deus não só perdoa, mas restaura tudo o que o pecado nos tirou. Ele não apenas apaga a culpa, mas nos devolve a sua presença e nos dá uma nova chance de viver para Ele. É importante entender que a restauração de Deus não significa que as consequências do pecado desaparecem de imediato. O filho pródigo, embora tenha sido restaurado, ainda teve que lidar com as consequências de suas escolhas. O pecado deixa marcas, e essas marcas podem ser difíceis de apagar. Mas o arrependimento sincero e a volta ao Senhor trazem uma nova vida, uma nova perspectiva e uma nova força para enfrentar as consequências e caminhar com Deus. A restauração não é um processo instantâneo, mas uma jornada de cura, em que Deus nos transforma, nos cura e nos restaura. Deus, em sua graça, nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele não quer que continuemos a viver na dor e na separação que o pecado nos traz. Sua promessa de restauração é uma promessa de uma nova vida, uma vida em sua presença, uma vida de perdão, de paz e de propósito. Ele está disposto a restaurar o que foi perdido, a dar-nos novas oportunidades e a nos guiar de volta ao seu caminho. Quando voltamos para Ele, Ele nos restaura, não apenas a nossa antiga condição, mas a algo melhor, mais forte, mais unido à sua vontade. A restauração de Deus não é uma remoção das consequências do pecado, mas uma capacitação para viver uma vida nova. O pecado pode ter nos afastado de Deus, mas o arrependimento nos leva de volta ao seu coração. Deus quer nos restaurar para que possamos viver a vida plena que Ele planejou para nós. Ele não nos chama a viver no passado de nossos erros, mas a seguir em frente confiando em sua graça, sendo transformados pela sua verdade. Em 2 Coríntios 5, 17, Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que, ao nos arrependermos, Deus nos dá uma nova vida em Cristo. Ele não só perdoa nossos pecados, mas nos dá uma nova identidade. A restauração é mais do que uma limpeza. É uma transformação profunda que nos coloca em um novo caminho, um caminho de fidelidade, de amor e de graça. Deus é fiel e
Sempre está pronto para restaurar aqueles que se arrependem. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus está esperando de braços abertos para recebê-lo de volta. Ele não o rejeita, mas o chama para se reconciliar com ele. A restauração de Deus não é apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre um novo começo, uma nova jornada de fé, de crescimento espiritual e de intimidade com Ele. A promessa de Deus para os fiéis é a restauração, mas essa restauração requer arrependimento. Deus quer que voltemos para Ele com um coração sincero, disposto a mudar e a viver para a sua glória. O arrependimento não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda do coração. Quando voltamos para Deus, Ele nos recebe, nos perdoa e nos dá a capacidade de viver a vida plena que Ele planejou para nós. Portanto, se você está afastado de Deus, se você sente que falhou e perdeu o caminho, saiba que há uma promessa de restauração para você. Deus está esperando por você. Ele não deseja ver você afastado, mas deseja restaurá-lo à sua presença. Volte para Ele hoje, com um coração arrependido e humilde, e experimente a alegria da restauração. Deus não apenas perdoa, mas transforma. Ele não apenas limpa, mas renova. Ele não apenas apaga o passado, mas cria um futuro cheio de esperança e propósito. O amor de Deus é maior que qualquer erro, e a sua graça é mais poderosa que qualquer falha. Ele está pronto para restaurar tudo o que foi perdido. Não importa o que você tenha feito ou onde você tenha estado, Deus quer trazê-lo de volta para a sua graça, para a sua paz e para a sua vontade. O arrependimento é o primeiro passo para essa restauração, e a graça de Deus é o que o levará ao novo começo que Ele tem para você. Volte para Deus hoje e experimente a restauração que Ele promete a todos os que se arrependem sinceramente. Que a graça e a misericórdia de Deus alcancem cada coração aqui presente. Que ao nos arrependermos sinceramente, possamos experimentar sua restauração plena, sabendo que por meio do seu perdão somos renovados e restaurados. Que Deus nos fortaleça para caminhar em sua fidelidade e nos conduza sempre para mais perto de sua presença, em nome de Jesus. Amém.